Hoje eu vou mostrar aqui as principais ferramentas que a gente usa no Photoshop para desenhar. Claro que tem muitas dessas ferramentas que, dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo, você vai precisar delas, mas essas aqui são as básicas e as principais que eu utilizo pelo menos no meu dia a dia. Eu sou a Mac, do canal Desenhando com Mac, e vamos já começar aqui pelo mais básico, né? O brush e a borracha. Os brushes são os nossos pincéis, e ele geralmente nos programas, na maioria deles pelo menos, é ativado com um atalho B do teclado. Então melhor do que você ficar clicando uma a uma para selecionar cada ferramenta que você precisar aqui na barra de ferramentas, é você utilizar esses atalhos. Então o atalho B acessa o nosso brush. E aproveitando que a gente está aqui no brush, podemos também utilizar o atalho F5 para acessar as configurações do nosso brush. Então aqui você pode mexer e alterar as configurações que você quer para o seu pincel. E em conjunto, para fazer o combo aí das ferramentas que a gente mais usa, em especial quando a gente está desenhando, que é o brush e a borracha, a gente ativa a borracha com o atalho E. Então esses são os atalhos que eu mais fico alternando. B, o nosso brush, e E, a nossa borracha. Para aumentar ou diminuir tanto a borracha como o seu brush, a gente utiliza os colchetes que você vai procurar aí no seu teclado. Esse colchete que está aparecendo aí na tela, a gente usa para diminuir rapidamente o tamanho do nosso brush ou da nossa borracha também. Já o outro colchete a gente usa para aumentar. Então você vai dando um clique, o brush grande e a borracha também grande. E assim você consegue alternar facilmente quando você precisar aumentar o brush e a borracha sem precisar ficar vindo aqui toda hora aumentando ou diminuindo. Outra coisa que também pode ser útil é que você pode alternar do brush anterior ou o seguinte, utilizando os atalhos de maior e menor do teclado. Então, eu estou com esse brush aqui e se eu colocar o atalho se eu clicar no atalho de menor, eu vou voltar para o brush que estava antes. E se eu clicar no botão de maior, a gente vai para o brush que já estava, que é esse outro aqui. E ainda com o brush selecionado, a gente pode utilizar o atalho Alt para ativar a ferramenta do conta-gotas. Então, eu seguro Alt enquanto o meu brush está pressionado e eu consigo selecionar qualquer cor que tem aqui na minha área de desenho. Você poderia também utilizar o atalho I para selecionar o conta-gotas. O problema é que você vai ter que ficar apertando o atalho I, selecionar a cor que você quer, voltar para o atalho B, riscar, e se você quiser selecionar de novo outra cor, você vai ter que apertar o I de novo e ficar alternando entre o B e o I. E quando você já está no B, já desenhando aqui, você só precisa segurar o Alt, clicar na cor que você quer, que ele já volta automaticamente para o brush que você estava, né? Então ele faz essa troca rapidamente, o que é muito mais prático. Também a gente utiliza bastante o zoom e também a movimentação aqui do nosso espaço de trabalho. Para fazer o zoom, você pode utilizar o atalho Ctrl barra de espaço e clique esquerdo do mouse. Então você vai arrastar para frente para fazer o zoom in e arrastar para trás para fazer o zoom out. Outra forma de fazer o zoom é você utilizar os atalhos Ctrl mais o sinalzinho de mais do seu teclado, então ele faz zoom in, ou utilizar o Ctrl mais o menos do seu teclado para fazer o zoom out. E se você pressionar e segurar a tecla de espaço do seu teclado, junto com o clique esquerdo do mouse, você consegue movimentar o seu espaço de trabalho. E para deixar o seu espaço de trabalho ocupando toda a região da tela, atalho Ctrl 0. Também a gente usa bastante os atalhos de desfazer e refazer. Então, eu vou fazer aqui 3 traços. E se eu quiser desfazer isso tudo, eu vou utilizar o Ctrl Z. E se eu quiser refazer, eu vou utilizar Shift Ctrl Z. Das ferramentas de seleção, eu utilizo bastante, pelo menos 2 delas. A ferramenta de varinha mágica, o atalho W. Então você clica em uma região, né? Você precisa estar com
Você precisa estar com a camada onde tem um conteúdo dela selecionada para você conseguir utilizar essa ferramenta. Então você vai conseguir selecionar as regiões de uma forma bem rápida. Mas se, por exemplo, aqui está o meu conteúdo nessa camada e essa daqui é uma camada vazia, mas eu quero selecionar de qualquer outra camada que eu estou. Por exemplo, essa vazia não tem nenhum conteúdo e eu só consigo utilizar essa ferramenta aqui. Então como é que eu faço? Eu vou ativar essa caixinha aqui de Sample All Layers. Então, mesmo que eu não esteja nessa camada onde tem um conteúdo, eu consigo selecionar a partir de qualquer outra camada. Então, se eu criar qualquer outra camada aqui em cima, eu ainda consigo selecionar porque eu ativei essa opção aqui. E a outra ferramenta de seleção que eu também uso bastante é o laço, atalho L. Então, se você precisa de uma seleção mais específica, você pode utilizar essa ferramenta aqui. Ao utilizar esse tipo de ferramenta, a gente pode querer aumentar a seleção. Então, se eu fosse fazer uma seleção desse desenho todo, desse contorno, né, da silhueta desse desenho, eu começaria em uma região e iria parar. Então, como é que eu faria para adicionar a seleção aqui? Então, provavelmente ela vem nessa primeira opção aqui. Então, se eu fiz essa seleção aqui e eu tentasse continuar, ela iria apagar aquela outra seleção e criar uma nova. E para eu continuar essa seleção aqui, eu posso utilizar esses ícones aqui. Esse, por exemplo, é o de adicionar seleção. Então, para cada novo risquinho que eu for fazendo aqui, né, ele vai adicionando seleção. E o outro é o de tirar a seleção. Então, eu quero tirar esse excesso aqui, eu posso ir ali. Mas, para não ficar vindo toda hora aqui, eu vou deixar no padrão. A gente pode utilizar o Shift quando essa ferramenta estiver selecionada. Então, fica mais fácil, né? Eu deixo aqui na seleção padrão, utilizo o Shift e automaticamente eu começo a adicionar seleção. E para tirar a seleção, a gente pode utilizar o atalho Alt com essa ferramenta selecionada. Então, eu vou tirando a seleção, segurando o Alt. E aí eu posso usar a minha seleção aqui. Quando a gente acaba de utilizar a seleção, você utiliza o atalho Ctrl D para tirar toda a seleção. E aí pronto, você tem o seu trabalho feito. E se você quiser selecionar tudo, você utiliza o atalho Ctrl A. E ele seleciona toda a sua área de trabalho. Para desselecionar, Ctrl D. De repente também é interessante utilizar o atalho Delete do seu teclado para excluir qualquer seleção. Um dos atalhos que eu mais utilizo para ajustar o desenho é o atalho Ctrl T para ativar a ferramenta de transformação. Então, Ctrl T na camada que eu estou querendo transformar e ele já dá essas âncoras aqui para a gente movimentar. Então, você consegue aumentar e diminuir o desenho, rotacionar, achatar ou esticar, se você utilizar o atalho Shift. Se o seu Photoshop está na versão recente, porque nas versões anteriores você não conseguiria redimensionar isso aqui de forma proporcional como está aqui. Você teria que segurar o Shift. Agora, para você tirar essa proporção, né, você tem que segurar o Shift. Aí você consegue redimensionar do jeito que você quiser. Mas o padrão, no Photoshop mais recente, ele já vem automaticamente assim. Atalho C, para ativar a ferramenta Crop, a gente consegue rapidamente mudar o tamanho da nossa área de trabalho para que a gente quiser. E tá aqui de forma rápida o tamanho da nossa área de trabalho bem maior. Sempre selecionando a área que a gente quer trabalhar, podemos utilizar o atalho V para movimentar o conteúdo dessa camada. E o atalho Ctrl J para duplicar. Duplicar e V para mover. O atalho Ctrl U eu uso bastante para mudar as cores do meu desenho rapidamente, sem precisar ficar vindo aqui. Dependendo do que eu estou fazendo, eu utilizo o Ctrl U para fazer isso. E ativo essa opçãozinha aqui de colorais. E aí eu consigo mexer aqui na cor do meu desenho.
Nesse caso aqui, eu mudei um desenho que tinha várias cores para uma única tonalidade. Mas, se você estivesse colorindo várias regiões do seu desenho e quisesse mudar elas individualmente, você selecionaria cada parte, Ctrl U, e iria modificando para a cor que você quisesse. Utilizando a tecla de atalho X do teclado, a gente consegue alternar as cores que a gente tem aqui. A cor de primeiro plano, que eu vou colocar aqui como rosa, e a cor de background, né, que é a cor de fundo, azul. Então, primeiro plano rosa e a cor de fundo azul. Então, com X, você alterna entre essas duas cores facilmente. Também podemos resetar elas para o padrão, atalho D do teclado. Voltando um pouco para as coisas que podem ser úteis na hora que você estiver utilizando seleções, então eu vou fazer uma seleçãozinha aqui qualquer. A gente pode utilizar o atalho Ctrl Delete para a gente preencher com a cor de fundo que a gente tem ali, no caso é o azul, que está ali embaixo, ou utilizar o atalho Alt Delete para preencher com a cor de primeiro plano, que no caso ali é o rosa. Então dessa forma você consegue preencher seleções ou camadas mesmo. Se eu colocar aqui, Ctrl Delete, eu preencho a camada inteira com a nossa cor de fundo ali. E Alt Delete com a nossa cor de primeiro plano. Um dos atalhos que eu mais uso, em especial quando eu estou sombreando um desenho, é esconder aqueles tracejados que ficam quando a gente seleciona alguma coisa aqui no programa. Vou selecionar aqui o rostinho do personagem e fica esses tracejados. Na hora que eu vou sombrear isso pode atrapalhar um pouquinho a eu visualizar como é que está ficando o meu trabalho. Então, eu utilizo o atalho Ctrl H para esconder esses tracejados. Então, a minha seleção continua aqui. E eu consigo trabalhar mais tranquilamente para fazer o sombreamento. Aí, para eu ver que essa seleção não está aqui ainda, você pode usar de novo o atalho Ctrl H, que ele volta a mostrar. Ao fazer isso, a única coisa que você precisa se atentar é depois de utilizar o atalho Ctrl D para retirar toda essa seleção. E aí você consegue riscar fora de novo. Para selecionar apenas o conteúdo de uma camada, podemos utilizar o atalho Ctrl, segurar ele e clicar aqui na thumbnail da camada. Então ele vai selecionar só o conteúdo que tem na camada. Também eu utilizo bastante máscaras de recorte para colorir. E como é que funciona na prática? Eu tenho aqui a minha camada com coração. Eu quero fazer um sombreamento só dentro desses limites que eu já tenho definido nessa camada aqui. Para isso eu vou criar uma nova camada, vou manter a tecla Alt pressionada e vou levar meu ponteiro aqui entre essa camada, essas duas camadas, e dar um clique. Então eu já criei a minha máscara de recorte. Tudo que eu fizer nessa camada nova que eu criei aqui, em cima da camada do coração, vai estar restrito à camada que está embaixo. E assim eu conseguiria fazer qualquer detalhe só dentro desses limites, ou sombreamento. E para finalizar, o atalho Ctrl S, que é um dos que eu mais aperto o tempo todo, que é para salvar o nosso desenho. Se você estiver salvando o desenho pela primeira vez, o Ctrl S vai aparecer assim. Então você vai escolher um lugar onde você vai salvar, vai colocar o nome do seu arquivo e apertar em salvar. É bom se atentar ao tipo de formato que você está salvando. Se você quiser continuar, né, com todas as suas camadas aqui, o desenho que você estava fazendo, você vai deixar no formato PSD, no caso de quem está usando o Photoshop. Mas se você quiser exportar isso aqui em outro formato, você vai vir nessa outra opção, escolher o lugar, colocar o nome do desenho e aqui você vai vir aqui e escolher o formato que você quer exportar. Aí você vai colocar em salvar também. E é isso, esses são os atalhos que eu mais utilizo no dia a dia quando eu estou desenhando. Às vezes tem uma ou outra coisa que eu configurei depois, ou algumas outras ferramentas, mas de atalho, esses são os que eu lembrei. Se você tem outros atalhos aí que também são importantes, deixa aí no comentário para ajudar a comunidade.
E sugira também um outro vídeo para a gente pegar os atalhos principais e fazer um novo vídeo como esse daqui. Até mais, aprendiz!